igreja, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical e também aos comentários deste canal. Hoje temos a aula de número 7, que tem como título O Cânon do Antigo Testamento. E já o primeiro capítulo da nossa lição fala sobre o processo de canonização do Antigo Testamento. Meus irmãos, pelo menos 3 elementos são apresentados na nossa lição que favoreceram ao processo de canonização. O primeiro elemento é a inspiração divina. Certamente que o Deus, no seu propósito de ser revelado ou de se revelar para a raça humana, ele deixou para nós algo escrito a seu respeito, usando seus profetas e diversos homens de Deus. E a esse texto revelado por Deus foi dado inspiração na sua escrita, na sua revelação, em todo este processo de entrega de mensagem para os seus profetas. Talvez os profetas nem sabiam, mas no dia que ele estava entregando aquela mensagem específica para um tempo específico, fazia parte de um projeto maior de Deus, onde juntaria todas as mensagens de todos os profetas para a composição de um único livro, onde a raça humana poderia conhecer mais ao próprio Deus e também conhecer a possibilidade da salvação. A nossa lição diz assim, citando o livro de Geisley Nix, foi Deus quem deu o primeiro passo no processo de canonização quando deu início à inspiração do texto. Olha só, que coisa interessante, uma importante observação. Quando Deus inspira o texto da Bíblia Sagrada, ele está dando o primeiro passo. Não foi o homem que primeiramente teve a intenção de conhecer a Deus, mas foi Deus quem inspirou a Bíblia para que o homem pudesse conhecê-lo. A nossa lição ainda diz assim, a razão mais fundamental porque existem 39 livros no Antigo Testamento é que só esses livros, nesse número exato, é que foram inspirados por Deus. Queridos, o segundo elemento que contribuiu para a canonização do Antigo Testamento é o reconhecimento pelos filhos de Israel. Meus irmãos, era aquilo que nós já até brevemente falamos na lição passada a respeito da universalidade. Havia a necessidade de que a comunidade judaica reconhecesse aquele livro como sendo um livro inspirado por Deus. E isso era uma coisa que se fazia presente e era notório entre o povo judeu. A nossa lição diz assim, reconhecimento por parte do povo de Deus. A partir do momento que o livro fosse copiado e circulado com credenciais da comunidade de crentes, passava a pertencer ao cânon. Meus irmãos, esses livros que nós temos como sendo hoje o Antigo Testamento, eram livros que circulavam ali no meio do povo judeu e por eles era reconhecido como um livro não feito por sabedoria humana, mas havia uma origem divina, porque havia inspiração nos textos sagrados. Acompanhe aí na sua tela. Exemplos de livros reconhecidos. Os escritos de Moisés foram aceitos e reconhecidos em seus dias, Êxodo 24:3, como também os de Josué, Josué 24:26, os de Samuel, 1 Samuel 10:25, Jeremias, está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 2. Meus irmãos, esses textos mostram para nós que o povo de Israel reconhecia esses livros ali na sua convivência. Logo, esse é o nosso segundo elemento para a canonização do Antigo Testamento. O terceiro elemento que favoreceu a canonização do Antigo Testamento foi a preservação dos livros pelo povo de Deus. Olha só o que diz a lição. A nação de Israel se tornou uma espécie de guardiã dos escritos sagrados. Acompanhe aí na sua tela. Logo, qual é a vantagem do judeu? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Romanos capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Essa referência, ela mostra para nós que estava confiada aos judeus a responsabilidade de guardar
coisas que eles fizeram muito bem, que é o que aqui estamos chamando de preservação do texto sagrado. Os judeus, como ninguém, sabiam preservar aquilo que para eles era importante. E se preservaram o texto sagrado, é porque havia uma importância grandíssima naqueles escritos. Quando nós falamos de preservação, nós nos lembramos do manuscrito do Mar Morto, o qual gostaria de fazer referência. Acompanhe aí na sua tela. Manuscritos do Mar Morto, descoberto por um pastor de ovelhas em 1947, estavam dentro de algumas cavernas, 11 cavernas para ser mais exato. Os manuscritos eram de papiro, couro e cobre, guardados pelos essênios, datam de 150 antes de Cristo, ou seja, quando foi encontrado já havia mais de 2000 anos que estava ali escondido. Os escritos estavam escritos em hebraico, aramaico e grego. Havia trechos de todos os livros da Bíblia, exceto de Esté. O livro de Isaías era o mais completo. Meus irmãos, percebemos pelo manuscrito do Mar Morto que havia esse costume de preservação, seja do homem, ou seja uma preservação dada pelo próprio Deus a esse material. O importante é, esses manuscritos provam para nós que os textos sagrados são verdadeiros, sim, e a palavra de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, o nosso comentarista aqui na nossa lição, ele ainda escreveu assim: o povo de Deus entesourava a palavra de Deus. Verdade. Ao colocar ali os textos sagrados dentro daqueles vasos, lá nos vasos que foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto, nós percebemos ali que eles estavam guardando como um tesouro precioso aquelas sagradas escrituras. Meus irmãos, assim deve ser para nós a palavra do Senhor. Deve ser guardada como um tesouro, deve ser vivida, deve ser protegida e zelada no dia a dia da nossa vida. O salmista Davi, ele diz assim no Salmo 119, verso 11, o salmista foi mais além e disse: escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Certamente que hoje nós não temos a necessidade de guardar a Bíblia para preservar ela para as futuras gerações, uma vez que a Bíblia Sagrada hoje é encontrada com muita facilidade na internet e também impressa. Então não temos mais a necessidade da preservação do texto escrito. No entanto, meus irmãos, temos a necessidade de preservar a palavra em nossos corações, assim como fez o salmista Davi. Devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Se não vou preservar ela dentro de um vaso de barro para as futuras gerações, mas que se preserve a palavra na sua alma e viva através da palavra de Deus. O segundo capítulo da nossa lição fala sobre o desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento. Meus irmãos, falar sobre o desenvolvimento do cânon no Antigo Testamento, devemos considerar primeiro uma coisa. Na época do Antigo Testamento não se utilizava esse vocábulo cânon. Logo, não havia possibilidade, como está nos textos sagrados, essa palavra do desenvolvimento ali do cânon, que não era uma palavra que fazia parte do seio judaico ali. Foi uma palavra posterior ao Antigo Testamento, quando a palavra cânon passou a significar a regra, né? Uma regra de fé, uma norma, e daí foi se utilizado para referência ao Antigo Testamento. No entanto, nesse capítulo de número 2, vamos abordar aqui dois fatos que contribuíram, dois elementos que contribuíram para o desenvolvimento do cânon. Primeiro fato: os dados que compõem a história do cânon do Antigo Testamento. Que dados eram esses? Eram dados verbais. Tá? A verbalização entre o povo judeu daquilo que Deus fazia no seu meio contribuiu para o desenvolvimento, ou seja, o Deus fez determinado milagre,
o homem viu aquele milagre e quando seus filhos nasceram, ele transmitiu para o seu filho aquilo que Deus havia feito. Chegou para o seu filho e disse: meu filho, quando eu era mais novo, Deus abriu o mar vermelho. Aquele filho cresceu e se tornou pai. Aí aquele pai passou a ensinar: meu filho, o teu avô, eu não vi, mas o teu avô viu que o mar vermelho se abriu. Aí aquele neto passou a ser pai e já ensinava dizendo: olha meu filho, eu não vi, mas o meu pai disse que o seu avô viu o mar se abrir. Era assim, meus irmãos, que iria transmitindo o conhecimento do povo judeu. Naquele tempo não havia essa facilidade de escrita, nem todo mundo sabia escrever, como nem todo mundo sabia ler. Havia cópias da lei, mas não era de acesso fácil a qualquer população. No entanto, a transmissão verbal fazia com que o povo, mesmo sendo leigo com relação à escrita e à leitura, soubesse reconhecer quando a mensagem era de Deus, porque eles lembravam das histórias que era transmitida pelos seus pais. Então, essa transmissão verbal dos acontecimentos, das proezas, dos milagres de Deus contribuíram também para o desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento. Segundo tópico, textos que revelam desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento. Observe, se ainda há pouco eu falei que a palavra verbalizada, a história contada contribuiu para o cânon, muito mais contribuiu a parte escrita também. E aqui vamos ver aqui alguns exemplos da parte escrita que foram utilizados para o desenvolvimento do cânon. Acompanhe aí. O desenvolvimento do cânon. E colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. Êxodo 25:16. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei do Senhor na casa do Senhor. Escreveu num livro e pôs diante do Senhor. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó. Ezequiel 14:14. Essas referências mostram para nós Deus ordenando para que guardasse a lei, Deus ordenando que se escrevesse as mensagens dos profetas. Citações de homens de Deus como Noé, Daniel e Jó provam para nós da existência real desses homens. Então, meus irmãos, a parte escrita contribuiu e muito, essa preservação da parte escrita contribuiu muito para o desenvolvimento do cânon. Então, dois fatores contribuíram para esse desenvolvimento: a parte escrita e a parte verbal. Capítulo de número 3 da nossa lição. Os livros apócrifos. Aqui chegamos em um ponto muito importante e muito curioso da nossa lição. Peço a sua atenção. O primeiro tópico diz assim: informações básicas acerca dos livros apócrifos. Apócrifo é um vocábulo grego que significa aquilo que está oculto, ou seja, aquilo que está guardado sob sigilo, aquilo que é um segredo, está guardado em secreto. No entanto, com o passar do tempo, a palavra apócrifo passou a se referir a escritos de segunda classe e depois passou a ter a ideia de uma literatura falsa. Em outras palavras, uma literatura que não era inspirada. Meus irmãos, para poder termos uma noção básica dos livros apócrifos, acompanhe aí comigo na sua tela. Diferenças do Antigo Testamento entre o povo judeu, os protestantes, que somos nós os evangélicos, e os católicos. Primeiro, irmãos, judeus. O Antigo Testamento judaico possui 24 livros. Esses 24 livros é igual a dos protestantes. Segundo quadro aí. Os protestantes, o Antigo Testamento possui 39 livros e é igual ao dos judeus. Mas como é que pode? Se o do protestante tem 39 e dos judeus tem 24, como é que pode ser igual? O Antigo Testamento, meus irmãos, tanto dos protestantes como dos judeus, são iguais na sua escrita. Ou seja, tudo que está escrito no Antigo Testamento judeu também está escrito no Antigo Testamento nosso, dos evangélicos. A diferença é porque no Antigo Testamento dos judeus
eles não têm primeiro e segundo livro. Por exemplo, primeiro e segunda Samuel, lá para os judeus, é apenas Samuel. Primeiro e segunda Crônicas, para os judeus, é apenas Crônicas. Primeiro e segunda Reis, para os judeus, é apenas Reis. O livro de Esdras e o livro de Neemias é um livro só. E os 12 profetas menores, que são os 12 últimos livros aí da sua Bíblia, eles também formam um único livro contando a história dos 12 profetas menores. Então, somando dessa forma, só dá 24 livros, mas é semelhante aos nossos 39, que está bem mais dividido. Por último, aí temos o quadro dos católicos, que possui 46 livros no seu Antigo Testamento. Primeiro, são 39 livros iguais ao dos evangélicos e ao dos judeus. E depois, somado a esses 39, nós temos o livro de Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e acréscimo no livro de Esté e também no livro de Daniel. Meus irmãos, esse é um resumo aí da situação, da diferença, né, que existe entre os livros aí dos protestantes ou dos evangélicos, a Igreja Católica e também nós. Nós vamos ver agora no próximo tópico algo a mais que possa lhe explicar acerca dos livros apócrifos. O segundo tópico, aí do capítulo de número 3, os livros apócrifos acrescidos ao Antigo Testamento. Aqui eu gostaria da sua atenção, porque o que eu vou lhe falar talvez lhe tire muitas dúvidas acerca do porquê que a Bíblia dos católicos tem livros a mais e a nossa não tem, assim como dos judeus. Meus irmãos, todo o escrito do Antigo Testamento judaico, o original da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, ele foi todo escrito em hebraico, até o livro do profeta Malaquias, que é o último livro ali do nosso Antigo Testamento. Depois do livro de Malaquias até o livro de Mateus, nós temos um período ali de 400 anos, que nós chamamos de período interbíblico. Nesses 400 anos, foram escritos um volume enorme de novos livros. E entre esses volumes de livros, foram escritos os livros chamados apócrifos, que são esses livros que nós citamos ainda há pouco. E também nessa mesma época, foi feita uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Ou seja, traduziram a Bíblia dos judeus para a linguagem grega, que era a linguagem falada naquela época ali do período interbíblico. Aí o que aconteceu? Quando traduziram os 24 livros lá do Antigo Testamento judaico para o grego, inseriram a esse Antigo Testamento mais esses livros chamados apócrifos. Então, a versão grega do Antigo Testamento era somada com outros livros que não era considerado pelos judeus como fazendo parte do Antigo Testamento. E depois de muito tempo, uns 100 anos depois de Cristo, os judeus viram a necessidade de precisar enxugar aquilo dali, fazendo um reconhecimento de quais livros realmente eram inspirados ou não para compor as Sagradas Escrituras, o cânon do Antigo Testamento. Foi ali que os judeus decidiram, rabinos judeus decidiram, que o cânon das Sagradas Escrituras referente ao Antigo Testamento seria somente os livros escritos em hebraico, ou seja, de Gênesis até Malaquias, descartando os demais livros. Esses demais livros, chamados apócrifos, passaram ainda a ser reconhecidos pela Igreja Católica, lá pelo ano de 1548, está aqui na nossa lição, lá pelo ano de 1548, a Igreja Católica fez um concílio onde eles canonizaram esses livros que os judeus tiraram do Antigo Testamento. Por isso, a Bíblia judaica é diferente da Igreja Católica. E por isso a nossa Bíblia também é diferente da Igreja Católica, porque na época foi considerado inspirado por Deus somente os livros escritos em hebraico. Irmão Johnny, o fato de ter escrito em grego foi a razão pelo qual deixou de ser inspirada aquela Bíblia escrita em grego? Não.
Só para você ter uma ideia, quando Jesus fazia referência ao Antigo Testamento, acredita-se que ele fazia referência ao Antigo Testamento escrito em grego e não no original hebraico. Por quê? Porque o grego era a língua falada naquela época. Da mesma forma, os discípulos utilizaram também os textos gregos para poder fazer referência no Novo Testamento. Logo, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A tradução não é ela que faz perder a inspiração. Na verdade, se dessa forma a Bíblia traduzida para a língua portuguesa também não teria inspiração, no inglês também não teria inspiração. Então não é o fato de estar numa língua estrangeira, mas sim que os escritos em hebraico eram os livros que realmente foram inspirados por Deus. Então não tinha a ver com a língua, mas tinha a ver com a origem do livro. E a origem dos 39 livros do Antigo Testamento era divina, e os outros acrescentados pela Igreja Católica foram reconhecidos, no entanto, não era considerado inspirado. Para você ter uma ideia, alguns desses livros, Macabeus, Tobias e muitos outros livros, as pessoas escreviam esses livros, eram pessoas anônimas, e por serem pessoas anônimas e querendo que os seus livros se tornassem conhecidos, eles davam autoria para o seu livro com o nome de pessoas famosas. Tipo assim, eu escrevi o livro, eu não sou ninguém, mas eu vou colocar aqui quem escreveu foi Moisés. Eu vou botar aqui quem escreveu foi Enoque, quem escreveu foi Davi. Aí dava, né, para que o povo da época achasse, olha, foi um livro escrito por Moisés. Então circulava aquele livro no meio da sociedade. Então, meus irmãos, o que os judeus fizeram foi separar o que realmente havia inspiração de Deus. E Deus inspirou os profetas, e os profetas ministraram na língua hebraica. Por isso, o original do Antigo Testamento é somente os 24 livros judaicos, que é o mesmo 39 livros da Igreja Protestante ou evangélico, que somos nós nos dias de hoje. Deixa eu lhe apresentar alguns problemas que nós temos nos livros apócrifos. Acompanhe aí comigo. Olha só, os livros apócrifos, algumas heresias que tem nos livros apócrifos. Método de exorcismo com fumaça, está escrito em Tobias 6, 5 ou 9. Esse método aqui é interessante. Eles pegavam um coração de peixe, jogava dentro de uma fogueira, e a fumaça que saía daquele churrasco ali, diz que expulsava demônios. É mais ou menos a ideia que Tobias está trazendo ali no seu livro. Praticamente é uma heresia. Esmolas como método de salvação, está escrito em Tobias. Oração pelo perdão dos pecados dos mortos, está escrito em 2 Macabeus. Falando-se do purgatório, pré-existência das almas, está no livro de sabedoria. Dragões existem de verdade e Daniel matou um deles, está no acréscimo de Daniel, em Daniel capítulo 14. Abacuque é teletransportado, agarrado pelos cabelos. Também está escrito em Daniel capítulo 14. Devemos golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. Está escrito em Eclesiásticos. Meus irmãos, você percebe por essas referências que eu lhe fiz, que esses textos não concordam com textos de Paulo, com textos de Pedro, não concordam com os textos dos profetas. Logo, meus irmãos, é de se descartar mesmo esses textos, porque as doutrinas ensinadas neles não prevalecem ou não concordam com as doutrinas ensinadas por apóstolos e por profetas. Logo, se a doutrina não está em acordo, mas se a doutrina está se chocando, logo é um motivo de descartar esses livros que não consideramos inspirados. Meu irmão, tenha certeza, os 39 livros que estão na Bíblia Sagrada foi Deus quem nos deu, porque Ele desejou ser conhecido por nós. Não deixe de conhecer mais o seu Deus, leia a Bíblia Sagrada e tenha mais intimidade com o seu Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, espero que tenha sido válido este conhecimento e até o nosso domingo que vem. Se inscreva no nosso canal, peço que você possa compartilhar essa nossa aula com pessoas que você conheçam. Nos ajude a compartilhar, a trazer ainda mais pessoas para o nosso canal. Amém? Deus abençoe, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus e até o domingo que vem.